Olá, eu sou a Nina Alvim, embaixadora das linhas corrente, professora de crochê, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse marcador de livro lindinhos, olha que gracinha. E ele é bem simples, você vai poder usar os restinhos de fios que você tem, porque ele gasta muito pouquinho. Eu usei o fio Amigo Love, e essa cor é a 00035, tá? É um rosinha. Fiz com esse azul lindinho também, ó. E a cor desse azul é a 00169. Para esse fio, eu usei a agulha número 3 e a gente vai precisar de tesoura de arremate. Só isso, gente. É bem simples, eu espero que vocês gostem. Nós vamos começar fazendo correntinhas, tá? Então, ó, posicionei minha agulha aqui, dei um giro na agulha e vou passar o fio que vem do novelo nessa argolinha que eu fiz. Essa aqui é minha primeira correntinha, tá? Eu não gosto de usar ela, então eu vou apertar bem para depois eu não confundir. E a correntinha é simples, é só pescar, passar. Pescar, passar, pescar, passar. Importante a gente não fazer essas correntinhas muito apertadas, gente, porque senão depois dá diferença no nosso ponto. Então, se você tem um pontinho muito apertado, eu te dou uma dica que é a seguinte: nós estamos usando a agulha 3. Quando você tem um pontinho muito apertado, começa usando a agulha 3,5, faz a correntinha com a agulha 3,5, porque seu ponto não vai ficar tão apertado depois, a correntinha não vai ficar tão apertada depois. Vai facilitar muito na segunda carreira, tá bom? Vamos fazer uma quantidade de correntinhas aqui, medir, eu vou contar para vocês saberem mais ou menos quantas correntinhas que a gente precisa de fazer. Fiz as minhas correntinhas aqui, deu 35 correntinhas e no tamanho de aproximadamente 20 centímetros, olha. Peraí. 19 centímetros. Eu vou fazer mais uma correntinha, porque para esse trabalho, para esse pontinho aqui bonitinho, essa estrelinha, que parece uma estrelinha, eu preciso de fazer múltiplos de 5 mais 1. Então, se eu tenho 35, eu preciso de mais um para fazer 36. Agora eu vou começar o ponto, vou aproximar a câmera. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai ver de onde está saindo. Vai ver de onde está saindo o seu fio. Vai vir no próximo, pescar e passar, ficar com ele na agulha. Não faz esse ponto apertado, tá, gente? Senão dificulta muito pra gente. No próximo, pescou, passou. Então, fiz 2 vezes. Farei no terceiro, no quarto e no quinto. Veja que eu tô alongando esse ponto aqui, ó. Deixando ele bem soltinho aqui, ó. No final, no primeiro ponto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolinhas. Agora, eu vou laçar, passar embaixo de todo mundo, ó. Passei embaixo de todo mundo e vou fechar o meu ponto. Esse é basicamente nosso primeiro pontinho. Pontinho bem bonitinho, ele parece uma estrelinha. E agora a gente vai continuar fazendo o segundo ponto. O segundo ponto, presta bastante atenção nos buraquinhos que a gente vai precisar de pegar, ó. No primeiro buraquinho aqui eu vou entrar, laçar, da altura, reservar. Aqui na argolinha do ponto aqui, ó, eu também vou entrar, pescar, da altura, reservar. Nesse buraco maior que formou aqui, ó, no pezinho do ponto, entrei, pesquei, reservei. Eu já fiz 3 vezes, ó, já tinha uma argolinha aqui, então 1, 2, 3. Eu preciso de fazer 5, igual no outro, né? Então, na próxima correntinha, pesquei, lacei, dei altura, pesquei, lacei, dei altura. A partir daqui, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 agulhas, 6 correntinhas na agulha. Todas as vezes que a gente for trabalhar no ponto. Então, lacei. Eu gosto de firmar meu dedão aqui, ó, porque eu seguro o ponto, seguro o meu trabalho e venho com firmeza, passando embaixo de todos com bastante cuidado, e se você apertar muito, isso dificulta muito sua vida. Fechamos o ponto e vamos para o terceiro ponto aqui. Então, vamos lá, ó, já tem uma argolinha na agulha, entrei aqui, ó, nessa primeira argolinha que a gente avista, dei altura. Na primeira argolinha que tem do ponto, do final do outro ponto, ó, essa argolinha aqui é a mais apertadinha, mas tem como entrar nela, ó. Entrei, pesquei, dei altura para o meu ponto ficar soltinho, larguinho. Nesse buraco maior aqui, ó,
Nesse buraco maior aqui, ó, entrei, pesquei, dei altura, então já fiz 3 vezes, né? Agora aqui, ó, 4, dei altura, 5. Tá todo mundo soltinho na minha agulha, tá? Não tem ninguém apertado aqui. Então, eu lacei e vou passar embaixo de todo mundo com calma. Vai passando com calma que dá certo. Fecha o ponto. E vamos continuar fazendo esse pontinho até o final dessa carreira. Lembrando de não fazer apertado, contar quantas argolas que tem para você saber se você está fazendo certo. Você vai entrar em 5 buraquinhos, fechar o ponto e daqui continuar o seu pontinho normalmente até o final, tá bom? Eu vou chegar no final e volto com vocês para mostrar como que dá certinho a contagem que a gente fez de múltiplos de 5, ó. Fechei meu ponto, lacei e fechei meu pontinho aqui, ó. É muito lindinho esse ponto, gente. Olha que gracinha. Voltei para fazer o último pontinho com vocês, ó. Então, vamos lá. Entrei nessa primeira argolinha. Entrei aqui na argolinha que tem um ponto. No pezinho do ponto, 3. E aqui sobrou exatamente 2, ó, o que eu preciso. 4, 5. Lembra que aquele primeiro pontinho eu apertei porque eu não gosto de usar ele? Então, ele não vai contar, não. Então, é importante a gente fazer essa continha aí, ó. Na hora de fazer as correntinhas, precisa de ser múltiplos de 5 mais 1. E aí fica assim nossa primeira carreira. Muito bonitinha, né? Agora a gente vai subir uma correntinha aqui, virar nosso trabalho e em cada buraquinho aqui de base, ó, dá pra ver os buraquinhos bem direitinho, ou então cada correntinha aqui de cima, cada vezinho que se formou aqui em cima, a gente vai fazer um ponto baixo, ó. Começa logo aqui no primeiro. Eu vou aproximar a câmera para ficar mais fácil, ó. Aqui, ó, começa logo aqui no primeiro, tá vendo? Faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Se tiver na dúvida, não tiver conseguindo enxergar esses pontinhos, vira aqui, ó, que você vê os vezinhos, aí você sabe aonde que coloca o ponto, ó. Pega sempre os 2 aqui, igual eu peguei 2, e vai fazendo essa carreira todinha de ponto baixo até o final, tá bom? Vai fazendo soltinha, não aperta muito, para o nosso ponto ficar bem bonitinho. Eu vou chegar no final e volto. Fiz minha carreirinha de ponto baixo. Cheguei no último aqui, ó, vou achar o último buraquinho e fazer meu último ponto baixo. Uma correntinha e vou virar. A gente poderia terminar aqui, porém, gente, eu quero que esse lado aqui não fique do avesso, porque como a gente fez essa primeira carreira para lá e voltou, essa última carreira ficou do avesso. Aí eu gosto de fazer sempre mais uma carreirinha para ficar do lado certo. Entramos no primeiro buraquinho e vamos fazer novamente uma carreira de pontos baixos até o final para a gente terminar nosso marcador. Tá bom? Pode fazer mais carreiras de ponto baixo se você quiser. Pode fazer só uma. Pode repetir a carreira de estrelinha também, do jeito que você preferir. Eu vou chegar até o final para ensinar vocês a fazer a finalização e ensinar também como que faz o tassel. Já volto. Fiz toda a minha carreirinha de ponto baixo e agora a gente já pode cortar o fio para arrematar, ó. Tá tudo combinando aqui hoje, né? Cortar o fio, vou puxar, vou passar ele pro avesso. Eu vou pegar uma agulha mais fininha, ó. Vou passar ele pro avesso e vou dar um nozinho. O nozinho eu gosto de dar bem próximo de onde que a minha linha tá, para não ficar aparecendo. Aperto bem esse nozinho, apertei bem, e agora eu vou esconder. Nunca corte o nozinho do arremate rente ao seu fio, porque a probabilidade dele desfazer e desmanchar sua peça é muito grande. Então, depois que você der o nozinho, vai passando esse fiozinho bem dentro da trama. E passa pertinho, não deixa ficar longe não, tá? Vou esconder esse daqui também, ó. Achei um lugar bem próximo.
Trouxe ele cá pra dentro. Ajeitei. Vou dar um nozinho bem pertinho de onde que eu tô. Não precisa de ser longe, não precisa de ter distância. Aí, ó. Apertei bem. E vou entrar nas tramas próximas. Pro arremate ficar bem bonitinho. Bem feito, tá bom? Vou entrar aqui, ó. Vou aproveitar que essas tramas estão fáceis de entrar, ó. E vou passar o fio lá pra dentro. E aqui eu já ajeito e já posso cortar essas sobrinhas de fio aqui. E aí nosso marcador já tá lindinho, ó. Muito lindinho. Gente, à medida que a gente vai usando, ele vai ficando retinho, não preocupa não, tá bom? Vai ficando bonitinho. Depois que a gente faz, ele fica assim mesmo, mas depois ele vai ficando bem certinho. Primeiro eu vou voltar aqui com vocês, porque é o seguinte, eu podia ter deixado um fio maior aqui na hora que eu arrematei para eu aproveitar. Só que como eu não deixei, eu preciso de um fio saindo daqui para ser o rabinho do tassel. Então vou ensinar como que faz. Se vocês deixarem o fio já daqui, vocês não precisam fazer isso não. Ó, passei o fio aqui dentro, dei um nozinho bem firme para ele ficar fixo aqui. Vou esconder esse rabinho de cá, para ele não ficar solto. Venho aqui com uma agulha mais fina. E, nesse caso, eu vou até dar mais um nozinho aqui, tá? Pra ficar bem firmezinho, ó. Vou até dar mais um nozinho. Bem apertadinho. Vou esconder mais um pouquinho esse fio aqui pra dentro. Pronto, fixei meu fio aqui. Fixei meu fio e a gente vai chegar com ele lá pra frente. Se você tiver deixado o fio do arremate, você não precisa de fazer isso. É só você chegar com o fio do arremate perto daqui do meio, de onde que a gente vai sair para pendurar o tassel. Então, eu só fiz isso porque eu arrematei na hora errada, tá? Então, meu tassel vai sair daqui, ó. Vai sair daqui. Agora, eu vou ensinar para vocês a fazer o tassel. Eu gosto de fazer o tassel da seguinte maneira. Primeiro, eu escolho o tamanho. Por exemplo, eu quero um tassel mais ou menos desse tamanhozinho aqui. Então, ó, vou deixar um pouquinho de fio sobrando, que depois eu vou cortar para acertar. Acertei, meu tassel vai ser mais ou menos desse tamanho, tá vendo? Daí eu vou dobrar essa medida, ó. Dobrei essa medida porque o meu tassel é dobrado aqui em cima. E aí eu solto aqui, então a medida que eu preciso dos fios do tassel é desse tamanho. Daí eu vou fazendo assim, ó, separando as linhas assim, ó. Seguro bem firme as duas pontinhas, corro com o fio. Seguro bem firme aqui, corro com o fio. E vou fazendo a espessura que eu preferir. Tá vendo? Aqui já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fios. Vou fazer mais um pouquinho, ó. 6, 7, 8. Acho que 8 tá bom, para não ficar muito gordinho, porque é uma peça bem delicadinha. Se você quiser um tassel mais gordinho, é só continuar. Então, tem os fios separados aqui, lembrando que eles serão dobrados, ó. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso agora. E agora, o que que eu vou fazer? Vou amarrar esses fios aqui, nesse fiozinho que eu deixei, tá? Deixei um tantinho maior aqui, ó, pra quando a gente colocar no livro ele ficar pra fora. Aqui, gente, eu vou amarrar com um nozinho mesmo, ó. Um nozinho, tenta dar bem no meio aqui. Não tem problema se não ficar muito no meio, por isso que eu falo pra deixar, pra gente tirar a medida um pouquinho maior, tá bom? Então, vou dar mais um nozinho pra ficar bem firme. Nozinho normal, ó. E ele vai fazer parte de um dos lados aí, ó, de qualquer lado que você quiser deixar. Agora, põe todo mundo pra baixo. E a gente vai fazer agora o fechamento do tassel. Vou precisar de mais um pedacinho de fio. Separei aqui um fio maiorzinho. Vou fazer o fechamento do tassel com bastante calma para vocês entenderem, ó. Coloquei ele na minha mão, posicionei ele na minha mão assim.
que eu preciso? De deixar uma pontinha para cima, fazer uma argolinha aqui, ó. Eu deixo essa argolinha um pouco menor do que esse tamanho para eu não perder qual que é essa argolinha, porque ela é muito importante no processo. Então, eu faço essa argolinha e deixo ela um pouquinho menor. Daí eu vou posicionar todo mundo que tá para cá, todos os fios dentro da minha mão. Só ficou a pontinha que eu deixei para cima aqui e esse fio aqui que eu vou enrolar meu tassel. Vou enrolar meu tassel, nessa hora eu vou apertar um pouquinho para ficar firme. Não precisa de apertar demais não, tá? É apertar um pouquinho para ficar firme. E vou passando o fio, aqui ó, um pertinho do outro, olha, para ficar bem bonitinho aqui o tassel, olha. Aqui ó, para ficar bem certinho. Então, vou passando um do lado do outro. Pra mim aqui peraí que embolo. Já tá necessária essa quantidade de voltas. Voltei com ele pra minha mão. Voltei com ele pra minha mão. Localizei a argolinha que eu deixei. E vou passar esse fio aqui que eu estava enrolando dentro. Aí, o que eu vou fazer? Prender todo mundo aqui, deixar só a barriguinha de fora, só a argolinha. E puxar com bastante calma esse fio de cima, ó. Porque ele vai vir entrando aqui, ó, repara bem. Ele vem entrando aqui, ó, e esse nozinho fica aqui dentro escondido. Não puxa com força, porque senão o nozinho sai. Então, você vai pegar os dois fios que tá fazendo nozinho, apertar bastante, para ficar bem firme. E aqui tá prontinho. A gente pode cortar aqui, ó. A gente pode cortar aqui, rente, cortei bem rente. E agora eu vou acertar o meu tassel. Ó, tô só acertando os pelinhos aqui pra ficar bem certinho. Como esse tassel tá fininho, facilita. Eu venho aqui e corto as pontinhas pra ficar bem bonitinho, tá? Não precisa ser exatamente certinho não, gente. Isso daqui é o que vocês conseguirem pra ficar bem bonitinho. E aí, ó, tá prontinho o nosso tassel. Eu amo tassel, eu coloco tassel em tudo. Todas as minhas peças eu gosto de colocar um tasselzinho, eu acho que dá muito charme. E aqui ele fez toda a diferença no nosso marcador de libras. E aí tá prontinho. E aí tá prontinho, ó, nosso marcadorzinho de libras com o tassel. E como eu disse, com o tempo ele vai ficando retinho, vai ficando mais bonitinho ainda. É muito fofo, não é, gente? O que vocês acharam?